Eu acho, Diego, que em geral houve alguns outros acenos ali do presidente Lula à classe trabalhadora. A bronca aconteceu ali, mas eu acho que é uma maneira também de o Lula marcar uma insatisfação com o número de pessoas e também fazer marcar esse traço da personalidade dele, de quem cobra assim, mesmo quando está do lado das pessoas, ele cobra a própria equipe, ele cobra as organizações que estão do lado dele, mas ele também acenou com né, algumas cobranças, se comprometeu a lutar ali para que os ricos paguem mais impostos, os pobres paguem menos impostos. Então, eu acho que, no geral, ele fez algumas demonstrações de aliança, não acho que ele foi para o confronto. Essa bronca foi ali simbólica de um momento também em que essa manifestação com a presença do presidente da República, creio que ele esperasse realmente que fosse ali uma massa demonstrar, como a gente tem visto, que do lado de lá o país está muito polarizado e a oposição ainda tem esse poder de reunir muita gente na rua. Então, me parece que havia ali uma expectativa de que mais gente fosse demonstrar o apoio ao presidente Lula ali, mas o governo também aderiu de última hora. Entendi que ele deu uma enrolada ali, esperou algumas horas para subir ao palco para esperar que mais gente comparecesse e ficou um pouco vazio. Então, acho que foi ali uma tentativa de justificar, colocando na organização, é, né, para desculpar, digamos, a falta de quórum, Diego. Verdade. Teve um ato paralelo na Avenida Paulista também, algumas ausências, Sakamoto. Paulinho da Força, né, que era mais presente nesses atos, e ele não compareceu nesse aí no Itaquerão. Né, o Paulinho, acho que ele, inclusive, está, apesar do Solidariedade, ele tem interlocução com o governo e tudo isso mais, se não me falha a memória, o Paulinho estava, inclusive, naquele jantar de apoio da Frente Ampla do Nunes, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente começa em ano eleitoral, né? E aí, por ser ano eleitoral, por mais que existam relações nacionais, tem relações municipais, a gente vai até falar disso daqui a pouco, né? Então, é isso. Agora, é uma coisa que é o seguinte, os atos, né, sindicais, né, eu repito, Diego, eu acho que isso está diretamente relacionado, tem a relação com o governo, mas também está diretamente relacionado, inclusive, ao poder de fogo dos próprios sindicatos, que diminuíram bastante com relação à questão da ocupação da rua, né? No próprio na esquerda, as pessoas olham assim e falam, os movimentos fortes de massivo da esquerda são movimentos sem terra e sem teto, eles juntam bem mais, né? Inclusive, quando o Lula foi preso, né, e houve aquela última ação, aquele evento lá no sindicato dos metalúrgicos lá do ABC, é, já havia uma grande quantidade de pessoas do MTST lá, né? Então, aquilo dá um caldo, ou seja, um movimento sem teto, um movimento sem terra. Eles conseguem juntar bastante gente, né? Movimento indígena, os movimentos de mulheres, coloca bastante pessoas na rua e, acima de tudo isso, movimentos estudantis. Movimentos estudantis, não estou falando de, assim, putz, a Uni vai puxar, a Unibs vai puxar, ou o Grêmio Estudantil A, B, C vai puxar. Não estou falando de movimentos estudantis difusos, né, que estão reivindicando, em protesto, né, por questões ligadas à educação. No governo Bolsonaro, no início do governo Bolsonaro, teve um susto quando houve uma série de medidas contrárias à educação, e aí houve uma explosão nas ruas, né? E aí esse grupo, né, principalmente de jovens, a gente viu por 2013, o que foi Jornadas de Junho de 2013, né? Depois ele pode até falar o que aconteceu com o movimento, de onde desagou as coisas, mas o fato é que em junho de 2013 você tinha um grosso de jovens que saíram, né, das escolas em protesto, e é claro que inicialmente junho de 2013 era eminentemente progressista, né? Eminentemente à esquerda, né? Então, mas em suma, gente, tem um ponto que é o seguinte: a esquerda ela se mobiliza melhor na rua quando tem uma pauta clara, né, para convocação. Quando teve grandes manifestações, por exemplo, contra a reforma da Previdência, né? Teve grandes manifestações contra a reforma da Previdência, grandes manifestações contra as mudanças e os ataques da política educacional pelo governo Bolsonaro. Aí você tem a esquerda também, ela consegue se mobilizar por antagonismo a alguma coisa, assim, né? Isso é a mesma coisa com o próprio Bolsonaro. A manifestação do Rio de Janeiro, ela estava bem menor,
mesmo considerando a diferença com São Paulo, do que a manifestação da Paulista. A manifestação da Paulista foi grande, 185 mil pessoas, né? Segundo a USP, no Rio foi menor. E um dos motivos é que no Rio de Janeiro, em São Paulo, tinha acabado de acontecer aquele ato, aquela operação da Polícia Federal. E aí o que acontece? Aquele ato em São Paulo foi um desagravo a Bolsonaro por parte de sua militância. Quando você tem isso, ou seja, quando você tem essa coisa, um elemento para qual você pode ser contra, você está indo na rua protestar contra algo, uma manifestação tende a ser maior. Ou seja, manifestação é grande quando está protestando contra alguma coisa, não quando está a favor de outra coisa.